Portanto, durante a próxima meia hora vamos então iniciar uma abordagem àquilo que são as principais alterações do Orçamento de Estado de 2014, voltamos depois do intervalo e os dois temas que vamos falar, então hoje será o Orçamento de Estado de 2014 naturalmente e também um outro diploma que apesar de ser autónomo face ao diploma do Orçamento do Estado, está perfeitamente integrado dentro do que são as novidades para 2014, que é a reforma do IRC e, portanto, obviamente hoje não podíamos deixar de fora também esse tema. Relativamente às medidas que estão previstas no Orçamento do Estado para 2014, vamos começar sobre aquelas que afetam a tributação do rendimento das pessoas e, portanto, nomeadamente em sede de IRS e contribuições para a Segurança Social. Uma das principais alterações que temos em sede de IRS é a questão das alterações dos coeficientes aplicáveis ao que é o regime simplificado e o alargamento do âmbito de aplicação desse mesmo regime simplificado e, portanto, a partir de 2014 passam então a ficar abrangidos pelo regime simplificado aqueles que não ultrapassem então o limiar dos 200.000 euros no ano anterior e os coeficientes aplicáveis a cada um dos tipos de rendimentos são também alterados. Estes coeficientes foram alterados, não se concretizou as alterações que estavam previstas na proposta inicial e, portanto, aquilo que saiu na lei foi ligeiramente diferente. E foi diferente principalmente em termos do que eram as vendas de mercadorias e produtos, porque na proposta inicial estava prevista uma redução deste coeficiente para 4% e, portanto, uma presunção de margem obtida nas vendas de 4%, mas a verdade é que no final a lei veio publicada com um coeficiente de 15% e, portanto, aqui nas vendas a redução que estava prevista inicialmente de facto não se verificou, mas ainda assim temos uma redução em 5% daquilo que é a margem presumida nas vendas de mercadorias e outros produtos e também para as atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas. Relativamente às atividades profissionais constantes da tabela anexa do artigo 151 do Código do IRS, manteve-se o coeficiente em 75%. Relativamente a tudo o que são rendimentos de propriedade intelectual, industrial e de know-how, o coeficiente foi incrementado para 95% e, portanto, aqueles que prestam serviços de transmissão de conhecimentos, por assim dizer, portanto, o objeto da prestação de serviços não é o prestar o serviço em si, e sim transmitir o próprio conhecimento e, portanto, aí a abrangência do tal know-how, o coeficiente passou para 95%, a perspectiva de que para desenvolver este tipo de atividades o nível de custos necessário é muito, muito reduzido e, portanto, daí este aumento do coeficiente. A outra mudança significativa tem a ver com os restantes rendimentos da categoria B, que foi reduzido de 0,75 para 0,10. Ora, aqui enquadram-se, por exemplo, tudo o que são prestações de serviços que não estejam na lista anexa. Estão a haver a alteração em termos tributários para todos aqueles que prestam serviços que não sejam de atividades constantes da lista anexa, que aquilo que até 2013 tinham então uma presunção, por assim dizer, de lucro de 75% daquilo que faturavam, a partir de 2014 esse lucro é reduzido para 10% e, portanto, esta acaba por ser uma das alterações mais significativas em termos daquilo que vão pagar de IRS no final do ano. Atendendo a estas alterações, está em curso até ao final deste mês de janeiro a possibilidade de os sujeitos passivos que fiquem abrangidos pelo regime simplificado de optarem pela contabilidade organizada. Portanto, têm até ao final deste mês para fazerem as vossas contas e verem se eventualmente pretendem passar para o regime da contabilidade organizada. Para aqueles sujeitos passivos, então, da categoria B com contabilidade organizada ou aqueles que, eventualmente, nesta comparação que vão fazer até ao final do mês, se vos vale a pena ou não optarem pelo regime da contabilidade organizada, têm de ter também atenção que tem algumas alterações. Em termos de prejuízos fiscais, houve uma alteração que acompanha aquilo que acontece em termos de IRC e que tem a ver com o alargamento do prazo de utilização de prejuízos fiscais, que até 2013 era de 5 anos e que a partir de 2014 passa a ser de 12 anos.
Em relação à tributação autónoma das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, há também uma alteração em termos de tributação, embora ela aqui para as viaturas de valor inferior a 20 mil euros não seja uma alteração significativa, uma vez que a única situação que deixou de existir foi o fim da diferenciação das taxas de tributação em função das emissões de CO2 das viaturas e que permitia até 2013 ter uma tributação de apenas 5%. E, portanto, essa diferenciação de tributação autónoma desapareceu e, portanto, a partir de 2014, quando as viaturas têm um custo de aquisição inferior a 20 mil euros, têm a taxa de tributação autónoma de 10%, quando o seu custo de aquisição é de 20 mil euros ou mais, aí sim sofreu um agravamento de 10 pontos percentuais e, portanto, passa a ter uma tributação autónoma de 20%. Uma outra alteração que pode ser significativa, principalmente nesta altura em que, como dizia o Dr. Nuno, em que existem muitas liquidações de sociedades, infelizmente, tem a ver com aquilo que é a tributação do próprio resultado da partilha, ou seja, aquele rendimento que quem é sócio de uma empresa que está a ser liquidada, aquele rendimento que consiga auferir. E esse tal resultado da partilha até 2013 poderia ter duas qualificações, poderia ser qualificado como rendimentos de capitais ou como mais-valias. A partir de 2014, todo o resultado da partilha é apenas qualificável como mais-valia. E, portanto, esta é a alteração que tem em termos de lei, é a questão da própria qualificação. Mas isto é muito importante em termos daquilo que vai aos nossos bolsos. Porquê? Porque aquilo que era rendimentos de capitais, que era qualificável como rendimentos de capitais, tinha uma opção de englobamento em que era apenas tributado em 50%. Ao desaparecer esta qualificação como rendimento de capitais e a passar a ser tudo tributado como rendimento mais-valias, desaparece também esta opção de englobamento com tributação em apenas 50%, ou seja, vai ser sempre tributável a 100%. Portanto, esta mera alteração da qualificação dos rendimentos tem um impacto significativo em termos da própria tributação. Depois tem também no IRS uma medida de simplificação administrativa que também vai existir ao nível do IRC. E, portanto, para aqueles que têm, por exemplo, comissionistas estrangeiros individuais, a quem pagavam, por exemplo, comissões, e sabem que tinham e têm de fazer no pagamento dessas comissões uma retenção na fonte em Portugal. E sabem que, caso esses comissionistas, por exemplo, estivessem em país com o qual Portugal tivesse um acordo para evitar a dupla tributação e para aplicarem a dispensa de retenção na fonte prevista nesse acordo, tinham de cumprir formalidades. E essa formalidade passava pela certificação de um formulário próprio português. Aquilo que acontecia muitas vezes era que os Estados estrangeiros, naturalmente, ao ser-lhes apresentado, irem lá ao Serviço de Finanças local e apresentarem um formulário português, não é? Que não lhes era familiar, muitos serviços de finanças, obviamente, recusavam-se a certificar. Era um processo complicado e que tinha este problema administrativo. E, portanto, muitas vezes aquilo que acontecia era que eles efetivamente não conseguiam obter estes formulários devidamente certificados, o que fazia com que nós tivéssemos então de fazer as retenções na fonte como se não existisse acordo para evitar a dupla tributação. Para obstar esta dificuldade, porque é uma questão de formalidade, de formalismo, isto em 2014 passa a ser simplificado. E, portanto, em vez de terem de nos apresentar os tais formulários, os próprios formulários certificados pela Administração Tributária Estrangeira, passam a poder, em alternativa, preenchem os formulários no tudo o que é a parte de identificação do beneficiário e identificação dos rendimentos, mas a parte da certificação em si das autoridades estrangeiras pode ser substituída pela junção a esses formulários de um certificado de residência emitido pelas autoridades estrangeiras que ateste a residência fiscal e a sujeição a imposto dessas pessoas nesse país. E, portanto, isto vai tornar muito mais célere e muito mais simples a questão da obtenção dos formulários necessários para a aplicação dos acordos de dupla tributação. Relativamente à segurança social, os trabalhadores independentes têm também novidades a partir de 2014 relativamente à segurança social e, portanto, aquilo que vai acontecer é quando em outubro
a Segurança Social comunicar ao trabalhador independente qual é o escalão sobre o qual vão ter de contribuir nos próximos 12 meses, vai ser dado então ao trabalhador independente, desde logo, a opção de optar por um dos 2 escalões superiores àquele em que caíram ou por um dos 2 inferiores àquele em que caíram. Portanto, logo em outubro, comunicam-vos qual é o escalão em que ficaram enquadrados e têm desde logo essa opção de dizer não, quero ficar 1 acima, 2 abaixo e, portanto, têm desde logo aí essa opção. Caso não exerçam esta opção logo em outubro, quando vos é comunicado, abrem-se ainda 2 períodos excepcionais de fazerem esta opção. Portanto, imaginem que em outubro não fizeram nada e, portanto, caíram no escalão que vos foi comunicado. Tem depois em fevereiro e em junho do ano seguinte, portanto, está no decurso dos tais 12 meses, para poder fazer essa opção e, portanto, dizer não, eu afinal quero a partir daqui estar no escalão superior ou no segundo anterior, a partir daqui, e esta opção tem efeitos logo a partir do mês seguinte. Portanto, aqui a lógica das contribuições para a Segurança Social dos trabalhadores independentes a sofrer aqui algumas alterações. A outra alteração tem a ver com aqueles trabalhadores independentes cujo rendimento relevante seja inferior a 12 vezes o IAS e, portanto, aqui cerca de 5.000 euros. Relativamente a estes, deixam de poder requerer a isenção, que era a possibilidade que tinham até agora, e aquilo que vão ter é uma fixação oficiosa da base contributiva em 50% do IAS e, portanto, vai ser automaticamente fixado como escalão de base contributiva aos 209,61 €, mas podem apresentar um requerimento para renunciar a esta fixação oficiosa e optar pelo primeiro escalão, portanto, acima, o primeiro escalão corresponde ao IAS. Portanto, para quem tiver então um rendimento relevante inferior a 12 vezes o IAS, deixa de existir o requerimento para a isenção, passa a existir uma fixação oficiosa no escalão de 50% do IAS e a possibilidade de apresentarem então o requerimento para, em vez de estarem a contribuir sobre os 209,61, contribuírem sobre 419,22, que é o IAS. Ainda relativamente aos trabalhadores independentes, mas do lado das entidades contratantes e, portanto, daquelas entidades para as quais os trabalhadores independentes prestassem pelo menos 80% da sua atividade e que, portanto, ficam abrangidas por aquela contribuição de 5% para a Segurança Social, temos também aqui uma alteração que é uma introdução de 2 condições adicionais para que uma sociedade possa ser considerada entidade contratante. Portanto, as outras condições que existiam de pelo menos 80% da atividade ser prestada àquela entidade, essas condições mantêm-se. É uma introdução de 2 condições então adicionais. Que o trabalhador independente esteja sujeito à obrigação de contribuir, ou seja, se o próprio trabalhador independente estiver isento, não vai ser a entidade contratante, por assim dizer, que vai fazer contribuições para a Segurança Social quando o próprio trabalhador independente não é obrigado a isso. E, portanto, passa a só poder então qualificar como entidade contratante para efeitos da tal contribuição de 5%, quando o próprio trabalhador independente estiver sujeito à obrigação de contribuir e quando esse trabalhador independente tenha oferido um rendimento anual com a prestação de serviços de pelo menos 6 vezes o IAS. E, portanto, o rendimento anual desse trabalhador independente tem de ser obrigatoriamente de pelo menos aproximadamente 2.500 euros, caso contrário, se for um valor também inferior, ainda que mais de 80% seja para esta empresa, ela não vai qualificar como entidade contratante para efeitos de ter de fazer a contribuição dos 5%. Ora, não estão aqui nos slides, mas já agora não quero deixar de mencionar relativamente ao que é o trabalho dependente. Tem também uma alteração que pode ser interessante ao nível das empresas e ao nível daquilo que é a remuneração dos trabalhadores, que é a possibilidade do que são as contribuições para seguros de saúde e, portanto, o pagamento de seguros de saúde para os familiares dos trabalhadores também não ser considerado como rendimento do trabalho dependente. Portanto, até agora essa possibilidade só existia para aquilo que eram os prémios de seguros de saúde pagos relativamente ao próprio trabalhador e, portanto, tudo o que era pago relativamente aos familiares do trabalhador tinha de ser considerado como rendimento do trabalho dependente
rendimento do próprio trabalhador, caso fosse a empresa a custeá-los. A partir de 2014 é alargado o âmbito de abrangência desta não sujeição a IRS e, portanto, tem também a possibilidade de pagar o seguro de saúde aos próprios familiares do colaborador, sem que isso seja rendimento do trabalho dependente. Ora, relativamente à segurança social, temos aqui uma última alteração que tem a ver com a caixa postal eletrónica, mas que é uma alteração ainda dependente de regulamentação e, portanto, ainda não está plenamente em vigor. Portanto, aquilo que vai acontecer é que, à semelhança do que já acontece com a autoridade tributária, em que as sociedades têm de ter uma caixa postal eletrónica obrigatoriamente para receber tudo o que são as comunicações por parte da administração tributária, essa obrigatoriedade de caixa postal eletrónica vai também existir, ou já existe, pelo menos em termos legais, para efeitos da segurança social e, portanto, tudo o que sejam entidades empregadoras, entidades contratantes ou trabalhadores independentes sujeitos a uma obrigação contributiva que estejam enquadrados no terceiro escalão de contribuições ou superior, passam também a estar abrangidos por esta obrigatoriedade de ter uma caixa postal eletrónica. Mas a forma como isto vai ser operacionalizado e a forma como se faz a adesão e tudo mais, está ainda dependente de regulamentação específica e por isso é que vos dizia que se o senhor está em vigor, estava na lei que entrou em vigor, mas a verdade é que o facto de vocês terem de aderir a esta caixa postal eletrónica e de forma a que vão fazer está dependente de ser regulamentação específica e, portanto, aconselho a que estejam atentos, até porque provavelmente aquilo que vai acontecer é quando sair a regulamentação específica vos darem um prazo para fazer essa adesão e, portanto, aconselho-vos a estarem atentos nos próximos tempos a esta regulamentação e ao prazo que aí for implementado para esta obrigatoriedade de adesão. Relativamente aos impostos indiretos, nomeadamente àquilo que é o imposto sobre valor acrescentado, ao nível do Código do IVA não existem muitas alterações. Se forem ver ao texto do Orçamento do Estado, veem lá algumas alterações de redações de artigos, mas a verdade é que, na maioria das situações, são meramente redações mais claras de algo que já estava em vigor e, portanto, decidiram reformular, acrescentar ali uma palavra, modificar uma palavra para que aquilo que são as abrangências, nomeadamente de isenções do artigo 9º, ficassem mais claras. E, portanto, são alterações com caráter interpretativo e, portanto, não são alterações de facto. Aquilo que existe alteração é na taxa de IVA para a região autónoma dos Açores e algumas medidas que são tendentes a tentar ajudar a quem está no setor imobiliário a ultrapassar a crise. Relativamente àquilo que está ligado ao IVA, não tanto do Código do IVA em si, mas que está ligado ao IVA, temos algumas alterações em termos do regime dos bens em circulação. Começando então por aquilo que mudou, região autónoma dos Açores, temos então um aumento das taxas de 4, 9 e 16 para 5, 10 e 18 e, portanto, isto não estava na proposta inicial do Orçamento de Estado, do texto do Orçamento de Estado para 2014, veio a sair na redação final, mas a verdade é que não foi nenhuma surpresa, porque já há muitos meses que estava prevista esta alteração da taxa do IVA na região autónoma dos Açores e, portanto, apesar de ser uma novidade em termos de redação, por não estar prevista na proposta inicial, acaba por não ser uma novidade em termos de ser algo com que não se estava a contar. E, portanto, todos os que tiverem operações na região autónoma dos Açores tenham cuidado com as taxas do IVA que aplicam. Esta alteração em termos de taxas de IVA acaba por acompanhar e ser resultado de uma disposição geral em termos daquilo que são as taxas de impostos na região autónoma dos Açores. Portanto, a região autónoma dos Açores beneficiava de uma redução de 30% face às taxas previstas para o continente, quer em termos de IRS, de IRC e de IVA, por exemplo. Aquilo que vai acontecer em 2014 é que a redução a que a região autónoma dos Açores tem direito em qualquer um destes impostos deixa de ser de 30% e passa para 20%. Ora, esta alteração às taxas de IVA já é o reflexo dessa menor ajuda, por assim dizer, àquilo que é a região autónoma dos Açores e, portanto, resulta precisamente dessa alteração da redução das taxas para a região autónoma dos Açores de 30% para 20%,
e também esta alteração também vai haver em termos de IRS, das próprias taxas de IRS e de IRC, portanto estejam atentos. Ora, como nos dizia, depois as principais alterações que existem não são então no Código do IVA, são ao nível, por exemplo, do regime dos bens em circulação. E em termos daquilo que são as situações que ficam excluídas do regime dos bens em circulação, há aqui um alargamento do âmbito, mas a verdade é que é um alargamento do âmbito a situações muito específicas, portanto, que não abrangem aquilo que são as sociedades em geral. E, portanto, temos para, por exemplo, transporte de resíduos hospitalares, temos bens recolhidos em campanhas de solidariedade por organizações não governamentais e, portanto, como veem, são situações muito particulares. Relativamente àquilo que são as atividades produtivas em si, a alteração tem a ver com o transporte de bens provenientes de produtores de agricultura resultantes de produção própria e transportados pelo próprio por sua conta, que era algo que não estava previsto anteriormente como excluído do regime dos bens em circulação e que passou então a estar excluído. Relativamente à emissão dos documentos de transporte, aquilo que existia até agora era que os documentos de transporte tinham de ser emitidos pelo próprio remetente dos bens, eventualmente poderiam no site da AT recorrer a um subutilizador, mas tinha de ser sempre emitidos pelo próprio remetente dos bens. A partir de 2014 é alargado o âmbito de quem pode emitir os bens, os documentos que acompanham então os bens em circulação. E, portanto, passam a poder ser emitidos por terceiros, desde que exista um acordo entre o remetente e esse terceiro, um acordo prévio, para esse terceiro emitir em nome e por conta do remetente esses bens, esses documentos de transporte. Outra situação passa a ser quando são aqueles bens transportados pelo próprio prestador de serviços e que vai prestar serviços sobre eles. E, portanto, imaginem, por exemplo, quem vai à vossa casa buscar a máquina de lavar que avariou para a reparar. E, portanto, vai ser o próprio prestador de serviços que vai transportar a máquina para sobre ela prestar os próprios serviços e, portanto, o próprio prestador de serviços que transporte bens sobre os quais os seus serviços são prestados vai poder também ser ele próprio a emitir o documento de transporte necessário. Relativamente às alterações ocorridas durante o transporte que obrigam à emissão de documento adicional em papel. Portanto, estava previsto que a alteração do local de destino ou a não aceitação total ou parcial dos bens eram as duas causas que faziam com que pudessem ter de emitir documentos adicionais em papel durante o transporte. A partir de 2014 passa também a ser obrigatória a emissão do tal documento adicional em papel quando existam alterações ao destinatário ou ao adquirente. E relativamente à apreensão de mercadorias e de veículo, aqui são boas as notícias, que era algo que preocupava muitas empresas, não é? Portanto, não emitir corretamente ou haver ali algum problema com o documento de transporte e, por causa disso, ficarem com as mercadorias e com o veículo apreendido. E, portanto, havia possibilidade de apreensão de mercadorias e de veículo quando existisse infração tributária. A partir de 2014 só há essa possibilidade de apreensão de mercadorias e de veículo quando existam indícios de infração criminal. Portanto, não é a mera infração tributária, como, por exemplo, a falta de emissão do documento de transporte que faz com que vos possam apreender a mercadoria e os veículos, só quando existam indícios de prática de infração criminal e, portanto, estamos a falar de situações de fraude, dessas situações que são infrações criminais. E, portanto, aqui é sempre uma boa notícia. Temos depois as tais medidas para o setor imobiliário, portanto, o reconhecimento de que o setor imobiliário já há muitos anos que está em crise e a verdade é que, se calhar, aquilo que eram critérios que estavam estabelecidos na lei anteriormente não estão a conseguir ser cumpridos por alguns operadores deste setor e, portanto, no fundo, estão-lhes a dar aqui uma maior abrangência. E estão-lhes a dar uma maior abrangência em relação a dois assuntos. Primeiro, relativamente à questão da possibilidade da renúncia à isenção do IVA numa primeira transmissão ou locação subsequente dos imóveis sobre os quais se façam obras. Portanto, para que, depois de grandes obras,
pudessem, depois de uma primeira transmissão ou locação após essas obras, renunciar, ter ainda o direito de renunciar à isenção de IVA, era necessário que depois dessas obras o valor patrimonial tributário do imóvel tivesse aumentado em pelo menos 50%. Caso contrário, perdiam o direito a renunciar à isenção do IVA. Aquilo que aconteceu foi uma redução desta percentagem para 30%. Portanto, basta que estas obras façam com que o valor patrimonial tributário do imóvel aumente em 30%, que já o próprio imóvel, numa primeira locação ou transmissão após estas obras, continua a poder beneficiar então do regime de isenção, da renúncia à isenção do IVA. A outra alteração tem a ver com as regularizações subsequentes relativamente a imóveis para os quais se deduziu IVA. E, portanto, aquilo que acontecia até 2014 é que, caso esse imóvel não fosse afeto a operações tributáveis num prazo de 5 anos, de 3 anos consecutivos, tinham de fazer a regularização do IVA deduzido, e esse prazo foi aumentado para 5 anos, precisamente por reconhecerem que, se calhar, em 3 anos, face à forma como está o mercado, era provável que não conseguissem, de facto, afetar aquele imóvel às tais operações tributáveis e, portanto, têm então agora 5 anos para, no fundo, terem um imóvel desocupado sem que tenham, por isso, fazer regularizações relativamente ao IVA deduzido. Relativamente ao regime de IVA de caixa, não existe propriamente aqui uma alteração, é mais uma clarificação, mas quis aqui trazer precisamente para chamar a atenção que isto é uma clarificação. E, portanto, não acharem que, se calhar, até 2014 não era bem assim que funcionava, certo? E, portanto, mais essa a perspectiva, que é uma clarificação. E em que sentido? No fundo, a dúvida que, pelos vistos, existia era para quem recebia, não era quem estava no regime de IVA de caixa, era os sujeitos passivos normais, não abrangidos pelo regime de caixa, que recebiam uma fatura de alguém que estava no regime de IVA de caixa. E, portanto, em que momento é que poderia deduzir o IVA contido nessa fatura? Portanto, será que tinha de esperar pelo pagamento, porque como a fatura vinha do regime de IVA de caixa, ele também acabava por ficar um bocadinho obrigado às mesmas regras, e a clarificação foi precisamente no sentido de que não. Quem não está no regime de IVA de caixa recebe uma fatura de alguém que está no regime de IVA de caixa, vai deduzir o IVA contido naquela fatura exatamente da mesma forma que deduziria se a fatura viesse de um outro sujeito passivo não abrangido pelo regime de IVA de caixa. Relativamente aos créditos de cobrança duvidosa e incobráveis e, portanto, à possibilidade de regularização de IVA relativamente a estes créditos de cobrança duvidosa e incobráveis. E, portanto, infelizmente, mais um dos assuntos que hoje em dia é muito pertinente. Ora, relativamente àquilo que são as novas regras desde 2013 e, portanto, aquilo que são os créditos vencidos a partir de 1 de janeiro de 2013, é aqui alterado a partir de 2014 o prazo para a regularização de IVA. Portanto, o prazo geral para a regularização de IVA nestas situações é de 4 anos, mas a partir de 2014 eles vieram dizer que naquelas situações em que a regularização de IVA não depende da autorização prévia da administração tributária, portanto, todas aquelas situações em que vocês, para regularizarem o IVA dos créditos de cobrança duvidosa ou incobrável, não precisavam de apresentar previamente o pedido à administração tributária, portanto, eram vocês próprios a fazê-lo na declaração sem este formalismo, então o prazo de regularização não é de 4 anos, é de 2 anos. E, portanto, foi esta alteração. Ali, quais são as tais duas situações previstas na lei em que não têm de fazer esse pedido de autorização prévia? É para as situações dos créditos em mora há mais de 6 meses, de valor não superior a 750 euros, quando o devedor seja particular ou um sujeito passivo que realiza exclusivamente operações isentas ou que não conferem direito à dedução. Portanto, esta é uma das situações em que não precisam de fazer pedido de prévia autorização à administração tributária para regularizarem o IVA a vosso favor e, portanto, este aqui o prazo máximo de regularização passa a ser de 2 anos. A outra situação era relativamente a tudo o que sejam créditos incobráveis, em que também não precisavam de fazer pedido de autorização prévio e, portanto, a partir do momento em que estejam cumpridas as condições previstas no Código do IVA para fazerem essa regularização, o prazo para efetivamente a fazerem é de 2 anos.
Comunicação ao devedor. Outra alteração que existiu em relação aqui aos créditos de segurança duvidosa e incobráveis, passa a haver obrigação de comunicação ao devedor que seja sujeito passivo de que vão anular total ou parcialmente o IVA relativo aos créditos incobráveis. Para quê? Precisamente para que o devedor regularize a favor do Estado aquela dedução que vocês vão fazer a vosso favor. Portanto, aquela comunicação que estava prevista em termos de IRC para o reconhecimento dos créditos incobráveis, como vamos ver, desapareceu do IRC, mas apareceu no IVA. E, portanto, sempre que vão regularizar, então, a vosso favor, IVA dos créditos incobráveis, não se esqueçam de fazer esta notificação ao devedor de que regularizaram o IVA a vosso favor, para que eles te façam, então, a retificação da dedução efetuada. Ora, só tenho mais 2 slides de IVA, portanto, antes de passarmos ao intervalo que está na hora, se calhar vamos só terminar o IVA, que são só mais 2 situações. Vendas a exportadores. E, portanto, o regime previsto no Decreto-Lei 198 de 1990, no artigo 6º. Portanto, estava previsto até agora que podiam aplicar isenção de IVA a tudo o que eram vendas a exportadores nacionais, de valor superior a 1.000 euros, portanto, essas condições todas mantêm-se, mas só estava prevista esta isenção quando vendessem exportadores nacionais. A partir de 2014, basta que o exportador tenha um registro de IVA em Portugal e, portanto, já deixa de precisar de ser um exportador nacional quando fazem estas vendas abrangidas por este decreto-lei, portanto, basicamente, vendas de mercadorias de valor superior a 1.000 euros que sejam exportadas no mesmo estado em que eu as vendi, portanto não há aqui, o tal exportador é um mero intermediário, vão poder então beneficiar desta isenção de IVA prevista neste decreto-lei, ainda que o exportador seja não residente, desde que ele tenha um registro de IVA em Portugal. E, finalmente, uma autorização legislativa, e, portanto, estamos habituados nos últimos anos a volta e meia o artigo 6º relativamente àquele lugar das prestações de serviços, volta e meia aquilo muda tudo, não é? Portanto, quando nós achamos que finalmente já aprendemos todo o mecanismo, eles vão mudando. E, portanto, aquilo que está previsto é que a partir de 1 de janeiro de 2015 vamos ter precisamente mais umas alteraçõezinhas ao artigo 6º e ao lugar de prestação de serviços e, portanto, para já no Orçamento do Estado o que está é a autorização legislativa para precisamente durante o ano de 2014 saírem essas alterações então ao artigo 6º do Código do IVA, mas que também são, pelo menos, abrangidas por esta autorização legislativa de âmbito limitado. E, portanto, estamos a falar daquilo que são as prestações de serviços de telecomunicações, radiodifusão e televisão e dos serviços por via eletrónica. E, portanto, relativamente a estes, tenham em atenção que há de sair em 2014 alteração então ao artigo 6º para entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. Ora, e, portanto, vamos ao coffee break. Não sei se vamos manter a hora de regresso às 16h30, se vamos também alargar um bocadinho. Regressamos às 16h40 início, portanto começamos a entrar às 16h35 aproximadamente. Até já.